posso te sentir. Sonda-me, com teu amor, enche-me, com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim transforma-me com teu amor. Enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar sua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Eu das águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu Glória a Deus, boa noite, igreja, que a paz seja convosco, amém? Aleluias. Estamos aqui para mais um Tadel, um treinamento avançado de líderes, onde eu tenho certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós, um chamado para povoarmos os céus, um chamado para ganharmos almas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, onde você se encontra nesse momento. Abre o teu coração e entra nessa atmosfera de adoração. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um chamado para o teu coração nessa noite. Nós estamos lendo esses dias o livro de Atos. Estamos vendo os discípulos de Jesus serem perseguidos, serem ameaçados, mas eles não desistiram de falar do amor de Deus em momento nenhum. Mesmo diante da morte, permaneceram confessando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você foi chamado para proclamar o reino dos céus na terra. Em todos os momentos que a tua fé for provada, que os desafios da vida te desafiar, meu irmão, lembre do teu Criador, lembre daquele que te escolheu, lembre daquele que te chamou. Aleluias. Não deixa Deus falar com você. Minha fé
é provada. Tu me dás a chance, tu Me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam mais perto de ti. minhas provações Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadias vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. É rompendo em fé, é crendo, é confiando que vencemos, é na certeza que Deus nos conduz em todo o tempo que vencemos, é na certeza que Deus é conosco em todo o tempo que vencemos. Aleluia, Deus. Cada vez que a minha fé é provada, oh, tu me dás a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, olha Deus, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Aleluia, Deus, aleluia. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Aleluia. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias! É rompendo em fé que viveremos o grande chamado de Deus pelas nossas vidas. É rompendo em fé que conquistaremos o impossível pela fé. É rompendo em fé, meu irmão, que quando chegarmos diante do Pai, vamos apresentar nas nossas mãos as almas que vamos ganhar para o Senhor em nome de Jesus, amém? Pastor Luiz agora, glória a Deus.
Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro, porque isso lhes acontecera. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus, para ouvir a Tua voz, e para recebermos, meu Deus, neste lugar, toda a porção da Tua palavra, toda a porção de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos aqui, meu Deus, para sermos identificados como Teu povo, tratados, orientados, direcionados pelo Senhor. Por isso nós te pedimos, meu Deus, fala conosco. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Eu quero pegar um texto que tem uma narrativa histórica para fazer uma abordagem profética com vocês nesse dia de hoje. Eu quero falar a respeito de alguns princípios e princípios proféticos que nós podemos aprender com esse relato, que é um dos relatos mais bonitos que nós temos no Novo Testamento, onde Pedro e João, indo orar no templo, se encontraram com um homem que tinha o hábito de pedir esmolas, um homem coxo, um homem paralítico. Aquele homem já tinha o hábito de ficar sentado naquela porta e todo mundo o conhecia. Então aquele homem olhou para eles como quem estava pedindo algo. Então eles olharam para ele e disse: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então eles pegaram aquele homem, o colocaram de pé, e aquele homem começou a pular, começou a andar, e esse homem entrou dentro do templo, junto com os dois, glorificando a Deus. E todas as pessoas que tinham o hábito de ir ao templo, sabiam que aquele homem era paralítico, mas que agora estava andando. Amém, irmãos? E como eu disse aqui, nós iremos fazer uma abordagem profética, para nós termos um entendimento que essa palavra fala para líderes. Se essa palavra fosse direcionada para um paralítico, daria esperança para o paralítico. Mas como hoje é um Tadel, é um culto de Tadel, e essa palavra é direcionada para ganhadores de almas, para pessoas que querem ser instrumento nas mãos de Deus, eu quero falar para você que essa abordagem, nós vamos adotar isso aqui como uma linguagem profética, como um tema profético, com uma visão profética desse texto.
Porque paralisia, meu irmão, ela pode ser física, mas paralisia também pode ser espiritual. Uma pessoa paralítica, espiritualmente falando, é alguém que necessita de outra pessoa, é alguém que precisa de outra pessoa para tudo. Esse paralítico, ele precisava que alguém o levasse à porta do templo, ele precisava que as pessoas se compadecessem da sua dor e compartilhasse com eles algumas esmolas, para ele ter o que comer, para ele ter o como sobreviver. E existem também pessoas que sofrem de paralisia espiritual, pessoas que são dependentes de outra pessoa, pessoas, meu irmão, que já não se movem mais, pessoas que, se não for a bondade de alguém, essa pessoa está perdida. E essas pessoas, meu irmão, que vivem uma característica de paralisia espiritual, são as pessoas que por algum momento, ou por algum infortúnio, ou por alguma coisa que aconteceu na sua trajetória de caminhada espiritual, eles perderam a capacidade de andar. E sabe o que nos faz perder a capacidade de andar? Pode ser causas naturais, mas podem ser acidentes. O que faz uma pessoa se tornar paralítico pode ser má formação, enfim. A Bíblia não detalha porque esse homem era paralítico, mas ele era. Eu vou te falar uma coisa: os paralíticos espirituais, eles podem ter várias causas para a sua paralisia. Eu confesso para vocês que eu poderia pregar um dia aqui só sobre paralisia espiritual, mas o tema não é esse hoje. Paralítico espiritual, eu vou falar simplesmente a principal causa que faz alguém parar de andar na fé, parar de se mover espiritualmente, parar de crescer na fé. E o principal motivo de uma pessoa ficar paralítica na fé é quando ela toma uma rasteira do diabo. É quando essa pessoa, que um dia estava em pé, agora ela está prostrada. Ela perde a capacidade de se mover. Se nós formos fazer uma análise espiritual, ela entra ano e sai ano e não cresce espiritualmente. Ela somente, meu irmão, ela só está naquele patamar. Ela não é uma pessoa que está sendo instrumento de Deus, ela não está sendo uma pessoa que está sendo lapidada por Deus, ela está paralisada na fé. E isso tem que gerar em nós uma preocupação, porque essa rasteira pode vir em forma de uma decepção, essa rasteira pode vir por pecados, essa rasteira que o inimigo nos aplica pode vir por diversos motivos, mas há um diagnóstico que precisa ser analisado aqui, é quando a pessoa para de se mover. E a outra característica de uma pessoa que tem paralisia espiritual é que ela geralmente está prostrada. Você consegue enxergar a situação dela de cima para baixo. O paralítico em questão, ele sempre olhava para as pessoas de baixo para cima, e as pessoas olhavam para ela de cima para baixo. Então eu quero analisar profundamente com você um passo a passo do que Deus espera de nós diante dos paralíticos espirituais. O que Deus espera de nós diante daqueles que estão e que levaram uma rasteira do diabo. Quem entendeu, diga amém. No primeiro versículo, olha o que Deus nos ensina aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Primeira lição, meu irmão, isso é extremamente importante. Pedro e João, eles quando iam orar, eles iam fazer duas coisas extremamente importantes. Eles iam cultivar verdadeiramente a fé deles, e eles estavam em comunhão, eles estavam verdadeiramente espirituais, eles estavam em oração, eles tinham
o hábito de orar. Eles tinham uma vida de oração. Certa vez, os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio. Então Jesus expulsou aquele demônio. E as pessoas perguntaram: por que os teus discípulos não puderam expulsar aquele demônio? E Jesus disse: há uma caça de demônios que só sai com jejum e oração. E às vezes a pessoa ela não entende, mas obviamente Jesus não estava falando para eles assim: ó, você expulsar aquele demônio ali, ó, traz esse endemoniado amanhã, que os meus discípulos vão ser capazes de expulsá-los, que eles fazem um jejum hoje para amanhã. Não é isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando era estilo de vida. Estilo de vida. Há uma casta de demônio que só sai quando a pessoa tem um estilo de vida espiritual. Existem coisas que quem quer ser instrumento de Deus tem que entender. Você tem que pagar o preço de matar a sua carne e pagar o preço de aguçar o teu espírito, para você poder estar sintonizado com Deus. Porque todas as pessoas, elas viam o paralítico na porta, e é muito fácil nós identificarmos uma pessoa quando está caída na fé. O histórico nos entrega, a imagem é muito fácil de ser detectada. Uma pessoa que não está bem espiritualmente, meu irmão, nós não vamos enfrentar muita dificuldade de encontrá-lo. Só que o que Deus espera é que um grupo específico de pessoas venham encontrar aqueles que estão caídos pelo caminho. Olha o que diz o livro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for surpreendido em alguma falta, algum pecado, se você ficou sabendo que alguém cometeu algum erro, faz isso virar notícia para a igreja inteira. É assim? O que o texto fala? Vós que sois espirituais. Ao se tratar de falha, isso não é assunto para todo tipo de pessoa. Ao se tratar de erro, não é todo mundo que tem capacidade para digerir erro. Não é todo mundo que pode colocar o seu bedelho. Você já viu que existem pessoas, meu irmão, que elas estão muito interessadas em saber da falha dos outros, do pecado que o outro está cometendo? Pois eu vou falar uma coisa para você: só tem um grupo de pessoa que foi chamada por Deus para conhecer defeito e erro dos outros: os espirituais, aqueles que são espirituais. Se você não paga um preço, se você não paga um preço para ter vida espiritual, se você não paga um preço para ler a palavra de Deus, se você não paga um preço de jejum, um preço de obediência, um preço de oração, um preço de comunhão, porque eles oravam no templo. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, às vezes você tem a ideia, ou às vezes você aprendeu, que quando Jesus veio abrir uma igreja. Não, aqui é o templo judaico. Aqui eles participavam da oração no templo judaico, e essa oração é a oração da comunhão. Eles estavam ainda debaixo de toda uma legalidade teológica sobre eles, de todo um princípio de hierarquia e de liderança. Eles não estavam fundando aqui um movimento, uma igreja deles. Eles estavam aqui, meu irmão, debaixo de princípios espirituais. Então nós temos que aprender aqui um primeiro ponto: que somente as pessoas que são espirituais,
São essas que foram chamadas para identificar, são essas pessoas. E olha o que o texto de Gálatas continua dizendo: vós que sois espirituais. Por quê? Porque eles vão corrigi-lo com espírito de mansidão. Porque quando a pessoa ela não é espiritual, ela não sabe o que é mansidão, ela é do coice. Ela trata uma alma como se fosse algo descartável, porque ainda não teve a visão espiritualizada de uma alma. É com brandura. O jeito de tratar, a pessoa que é espiritual, ela consegue enxergar o erro de uma pessoa e ter uma visão de Deus sobre a pessoa que está caída. Ela consegue enxergar de uma forma espiritualizada a queda de alguém. Então o texto vai dizer: corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Está vendo como que é importante a pessoa que se dispõe a enxergar o erro de alguém? Ela tem que ser espiritual, ela tem que estar em comunhão, porque senão, meu irmão, ela começa a ser tentada e automaticamente ela deixa de ser instrumento de Deus e começa a ser instrumento do diabo. Uma pessoa, quando ela não entende princípios de espiritualidade, de comunhão, ao ver o erro de alguém, ela começa a ser instrumento do diabo e começa a fazer parte do problema. É por isso que tem pessoas que quando vê o erro de alguém, conta para todo mundo, porque essa pessoa ainda é carnal. Por isso que a pessoa que quando olha o erro de alguém, vai e muitas das vezes condena aquela pessoa. Às vezes a pessoa dá até uma palavra de morte para a pessoa. Por quê? Porque as pessoas fazem isso porque lhe falta espiritualidade. Versículo 3, segundo princípio, Atos, capítulo 3, versículo 3. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha o que nós aprendemos nesse texto. Primeira coisa, olha isso aqui. Olha a responsabilidade de Pedro e João. Olha para nós. Olha para nós. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, nós podemos aprender muito aqui, porque quando eles falam olha para nós, eles estão trazendo uma responsabilidade muito grande. Isso me faz me lembrar que Paulo está ensinando a Timóteo. Então ele disse assim: Timóteo, eu vou te ensinar a ninguém desprezar a tua mocidade. Eu vou te falar porque a tua palavra vai estar acima da tua pouca idade, da sua pouca experiência.
Ganhe as pessoas através do teu exemplo. Seja exemplo dos fiéis. Seja, porque existe os fiéis e os infiéis. Seja encontrado entre os fiéis, e nos fiéis seja o exemplo. Você quer saber, meu irmão, quem Deus quer usar? São as pessoas que estão dispostas a serem exemplo. São as pessoas que são dispostas a carregar essa responsabilidade. Eu vou pagar o preço para que outra pessoa olhe em mim e veja as marcas de Jesus na minha vida. Então, como é que eu sou exemplo? Seja exemplo. Primeiro aqui, vou pegar a sequência aqui que foi falada. Seja exemplo. Seja exemplo, primeiro, na palavra. Triste é quando a palavra de Deus desqualifica o líder. Quando pela palavra o líder está desqualificado. Seja exemplo na palavra. Que a palavra de Deus não venha condenar a maneira que você está vivendo. Seja exemplo dos fiéis no procedimento. Quando você une palavra e procedimento, você vai ver duas coisas. Você vai ver uma na palavra, é que você vai ver que a pessoa tem raízes. E no procedimento é a aplicação daquilo que lhe é ensinado. Eu não posso me ater muito aqui. Tem muita coisa ainda para a gente falar. No amor, está vendo? Olha como está ligado a Gálatas. Os espirituais fazem isso com espírito de mansidão. Agora está falando que nós temos que carregar, para sermos referência, para as pessoas poderem olhar para nós, e nós servimos como exemplo. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas no amor. No amor. Na fé e na pureza. Fé diante das adversidades, diante das nossas lutas, diante das nossas crises, diante dos nossos conflitos, nós temos a oportunidade de sermos uma expressão de fé para as outras pessoas que nos veem. Porque todos nós estamos suscetíveis às lutas, às crises, às intempéries, às dificuldades que se levantam. E Deus nos chamou para sermos exemplo dos fiéis na fé. E por último aqui, ser exemplo dos fiéis na pureza, naquilo que é puro. Abstermos do que é impuro. Voltando para o texto de Atos, por isso que eu falei que eu não posso me delongar, ele disse: olha para nós, e fala assim para eles: nós não temos nem ouro e nem prata. Eu fico imaginando a cara do paralítico. O cara queria ganhar o quê? Dinheiro. Quem sabe uma bela moeda de ouro, quem sabe algumas moedas de prata, quem sabe moedas de ouro e de prata. E eles falaram assim: nós não temos o que você quer. Quando um líder, ele entende o papel dele, e ele chega em alguém, e essa pessoa está caída, e ela enxerga o defeito da pessoa, a primeira coisa que ela faz é olhar aquela pessoa com olhos espirituais. Então, aqui nos ensina muito sobre como nós devemos abordar. Porque se você quer levantar uma pessoa que está caída no chão, o primeiro passo aqui, meu irmão, é você compreender que muitas das vezes a pessoa quer ouvir alguma coisa da sua boca.
Uma pessoa que está caída espiritualmente, ela tem uma ideia do que ela precisa. Então, quando ela olha para você, ela sabe exatamente o que vai te pedir. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de ser contrariado. E se tem uma coisa que a pessoa gosta, é de que façam aquilo que ela quer. Isso aqui desde pequenininho. Filho chega para a mãe e fala: eu quero tomar coca. Não, você não vai tomar coca não, meu filho. Você vai comer verdura, beterraba, alface, tomate, chuchu, quiabo. O menino não quer. Desde pequeno, nós aprendemos que nós sabemos o que nós queremos. E quando a gente recebe o que a gente quer, a gente fica feliz. Mas quando nós não recebemos o que queremos, no mínimo ficamos decepcionados. A pessoa, quando está mal espiritualmente, quando ela está caída, ela já fez um diagnóstico da situação dela. Ela já fala o que ela quer. Tem gente, meu irmão, que está tão ferida, que está com o coração doendo. Ela quer vingança. Ela quer que pessoas rastejem diante dela e peçam perdão. Tem gente que nem isso para elas basta. É um povo que está paralítico e não sabe do que precisa. Então aqui, eu aprendo muito com isso aqui. Que eles não falaram para o paralítico o que ele queria ouvir. Para você levantar os paralíticos espirituais, às vezes você não vai poder falar para ele o que ele quer ouvir, mas você precisa falar o que ele precisa ouvir. O que ele precisa é da palavra, o que ele precisa é de Deus, o que ele precisa é de algo inspirado verdadeiramente por Deus. O que a pessoa precisa para ficar de pé é algo que sai do Espírito de Deus para ser ministrado ao coração do homem. Então eles falam para ele: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles entregaram para ele, meu irmão, a palavra da vitória. Sabe quando ele disse Jesus Cristo Nazareno? Foi para o rapaz se lembrar das histórias sobre Jesus, porque Jesus é bem lembrado e era falado em Israel como profeta, e os seus discípulos o anunciavam como Messias. Quando alguém perguntava: qual Jesus? Jesus o Nazareno. Por quê? Porque ele veio de Nazaré. Então aquele homem se lembrou da história que já contaram, dos testemunhos que ele ouviu. Então quando ele ouviu: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda. Aquilo ali foi a palavra que aquele homem precisava ouvir. Não foi a palavra que ele queria ouvir, não era aquilo que ele queria receber, mas ele estava recebendo o que Deus queria ministrar sobre a vida dele. Eu já encontrei muita gente caída pela fé, e a pessoa às vezes, meu irmão, tinha uma palavra de angústia, uma palavra de revolta, uma palavra de dor, uma palavra de sofrimento, uma palavra de divisão, uma palavra de rebelião. Eu já encontrei pessoas, meu irmão, que chegaram para falar assim para mim: um dia Deus vai cobrar a minha alma de fulano de tal. Eu já encontrei pessoas com esse pensamento. Já encontrei pessoas, meu irmão, que às vezes já tinham uma desculpa pronta porque estavam desviados da fé. Já encontrei pessoas, meu irmão, que um dia já foram ganhadores de almas e abandonaram aquilo que lhes foi confiado, porque de repente decidiram ficar paralisados na fé. Só que a palavra que Deus tem para a pessoa não é aquilo que muitas das vezes ela quer ouvir. A palavra muitas das vezes nos corrige, a palavra nos exorta, nos encoraja, a palavra nos confronta.
A palavra nos surpreende. Quem está me entendendo, diga amém. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então aqui, eles disseram para o paralítico: levanta e anda. E fizeram algo mais. E pegando pela mão, o levantou. E o ajudaram a andar. Sabe? Não é difícil você ter uma palavra para um paralítico. Não é difícil você enxergar uma pessoa caída, uma pessoa em pecado e falar que ela está em pecado. Isso não é difícil, não. Não é difícil, meu irmão, você se doar, estudar a Bíblia e de repente você descobrir um monte de versículo que condena prostituição, que condena adultério, que condena bebedice, que condena fofoca, murmuração. Não é difícil você encontrar um monte de versículo que você encontra, sabe? Versículos que falam de deslealdade, de desonra, de falta de aliança. Não é difícil você encontrar princípios bíblicos sobre isso. É muito fácil. Então é muito fácil você chegar para uma pessoa que está caída e falar para ela o quanto ela está errada. Não é difícil você pegar princípios bíblicos e falar para a pessoa: você tem que se levantar, você tem que andar. Não é difícil você encontrar trechos que venham desqualificar o que a pessoa fala, o jeito que ela fala, o jeito que ela age, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela vive. Não é difícil você encontrar esses textos. Sabe o que é difícil? Pessoas que têm a disposição de ministrar essa palavra e depois pagar o preço para fazer essa pessoa andar. Pessoas que têm a intenção de falar assim: ó, eu estou te trazendo uma palavra que te corrige, mas eu estou estendendo a minha mão para te ajudar a caminhar. Sabe que realmente é difícil você encontrar alguém que o amor a almas já levou ela a superar o estágio onde você condena a atitude da pessoa, mas não estende a mão. Se você condena o pecado de alguém e não está disposto a estender a tua mão para ele vencer o pecado, é porque você ainda não entendeu o que é amor por almas. Se você consegue detectar o pecado de alguém, você tem que ser capaz também de detectar o preço que você vai ter que pagar para ajudá-la a vencer aquele pecado. Sabe quem foi a única pessoa na Bíblia inteira que só identificou o pecado da pessoa? A única pessoa que chegou e falou assim: ó, eu quero apontar todos os erros, eu quero apontar todas as falhas dessa pessoa. A única pessoa que fez isso na Bíblia foi Satanás. E ele pediu para fazer isso com Pedro. Ele falou assim: Jesus, eu quero fazer um pente fino na vida do Pedro. Eu quero, a mesma coisa de peneirar uma areia, e a minha peneira é fininha. Vamos ver o que sai aqui embaixo e vamos ver o que fica aqui em cima. Deixa eu filtrar. Deixa eu identificar todas as falhas, deixa eu identificar todos os erros, deixa eu identificar todos os pecados, deixa eu identificar todas as distorções de fé que Pedro tem. E Jesus não permitiu. Sabe, à medida que você estudar a palavra de Deus, à medida que você tiver um conhecimento da palavra de Deus, se você começar a fazer isso com outras pessoas, você vai matar muita gente e você vai ser um grande instrumento de Satanás na terra.
porque o único que tem interesse em ficar pontuando o pecado de todo mundo é o diabo. O único que tem interesse de cirandar a vida das pessoas, identificar falhas grandes, pequenas, médias, falhas desperceptíveis, é o próprio Satanás. Eu fico imaginando se o diabo fizesse isso comigo. Misericórdia. Fico imaginando se o diabo fizesse isso contigo. Você tem noção da quantidade de defeitos que você tem, irmão? Tem não? Tem não. Eu caminho com Jesus uns bons anos já, e eu fico surpreendido como eu ainda sou falho, pecador, ilimitado. Fico impressionado. E o que mais me impressiona é a paciência que Deus tem comigo, porque Deus tem uma forma de tratar. Deus agora identifica um erro meu, e agora nós vamos trabalhando junto esse erro, e depois a gente passa para um outro, e assim nós vamos caminhando juntos. Eu fico imaginando se fosse de uma vez, se Deus pegasse todos os meus erros de uma vez e me confrontasse, eu provavelmente, meu irmão, eu ia fazer o que João fez, eu ia fazer o que o profeta Isaías fez. Certamente eu vou morrer. Ser confrontado por Deus vai te levar a uma conclusão: eu não sou digno nem de estar vivo. É por isso que quando você verdadeiramente é espiritual e você identifica o erro do seu irmão, você o ajuda a caminhar. Amém? Pastor, como é que eu ajudo uma pessoa a caminhar novamente, um paralítico a caminhar? Pode ser através da oração. Irmão, nós vamos estar orando juntos. Irmão, nós vamos fazer uma corrente de 7 orações, eu vou fazer junto com você. Vamos fazer uma campanha de oração juntos. É quando você, meu irmão, ajuda a pessoa a caminhar demonstrando amor. Quando você demonstra disposição, você se mostra disposto, você mostra amizade, quando você demonstra lealdade, mas acima de tudo, para ajudar um paralítico espiritual a caminhar, você pode ter amizade, você pode ter disposição, você pode ter amor, você pode ter lealdade, mas acima de tudo, se faltar isso aqui, é todo o trabalho perdido. Você pode até oração, mas se faltar isso daqui, é inútil. Orientação. Quer ajudar um paralítico espiritual? É necessário orientação. Olha o versículo 8: de um salto se pôs em pé e passou a andar. Agora preste atenção nessa parte: e entrou com eles no templo. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quer ajudar um paralítico espiritual a caminhar? Ele precisa ser orientado, ele precisa ser direcionado, e direcionado ao lugar correto. Eles podiam ter virado e falado assim: ó, deixa eu te falar uma coisa para você, esse templo aqui já era, Jesus, agora nós vamos abrir a nossa igreja ali, agora nós vamos fazer o nosso movimento. Nada disso, irmão, nada disso. Eles fizeram questão de entrar dentro do templo, de direcionar aquele homem para dentro do templo, de mostrar para ele que paralítico fica na porta, mas aquele que anda entra dentro do templo, que o lugar dele não é na porta, o lugar dele é dentro. É necessário orientar as pessoas, é necessário dar direção, porque na direção por alguém que é espiritual,
essa pessoa vai vencer os dilemas que têm matado a sua fé. Não adianta você falar para a pessoa uma teologia de deslealdade, de desonra, de incoerência de visão e de fé. Alguém fala para mim assim: pastor, o templo já não é mais importante, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, porque Jesus mesmo disse que no terceiro dia Ele iria destruir o templo e depois ia levantá-lo novamente. Jesus se referia ao próprio corpo. Está certo, só que Pedro e João não entenderam dessa forma não. Pedro e João podiam ter virado para ele e falado assim: agora você é templo de Deus, viu? Só se preocupe com você e Deus, isso aqui já não vale mais nada. Pelo contrário, quando o rapaz ficou de pé, eles tinham um primeiro lugar. Um rapaz paralítico, talvez ele queria ir correndo para sua casa, talvez ele quisesse e se mostrar para sua esposa, e se mostrar para os seus pais, se mostrar para os seus filhos. Mas o primeiro lugar, eles entraram dentro do templo. Por quê? Porque Pedro e João o ajudaram a andar. Um pegou de um lado, o outro pegou para o outro e mostrou para ele o caminho. Vamos para dentro do templo. Quem ouve o que você tem para orientar, termina dentro do templo ou fora do templo? Porque se a pessoa termina fora do templo, tem alguma coisa errada com a sua visão. Quem está entendendo, diga amém. Para encerrar, o último versículo, versículo 10: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, para a glória de Deus, para testemunho, para honra, para preenchimento da fé do povo de Deus. Engraçado que depois que esse paralítico entrou e todo mundo o conhecia, Pedro não perdeu tempo. Pedro começou a pregar lá dentro do templo. Pedro ministrou ousadamente lá dentro do templo. Pedro conseguiu conquistar a atenção de todos. Pedro conseguiu trazer uma palavra que tocou o coração das pessoas, porque as pessoas estavam vendo um sinal maravilhoso acontecendo. E aqui vem um protesto meu irmão, que poder que tem um testemunho. E nós temos testemunhos poderosos, e às vezes nós temos o testemunho da bênção, que é uma maravilha, e às vezes nós testemunhamos mesmo. O testemunho, às vezes Deus honrou com uma providência financeira, testemunho. Deus honrou com uma cura, testemunho. Deus abriu uma porta de emprego, testemunho. Mas sabe qual que é um testemunho? Que precisa ser muito falado. É do paralítico espiritual que agora está caminhando. É da pessoa que já não estava na presença de Deus e agora está. Da pessoa que estava fora do templo e agora está dentro do templo, se encontrando espiritualmente, voltando a caminhar na fé. Nós temos que entender que existe uma leva de pessoas, meu irmão, e essa nossa geração, talvez seja a geração que as pessoas mais têm oportunidade de se perderem, se enganarem, porque nós vemos de uma geração consumista, que está acostumadinha a sentar no banco, e só receber, só receber, só receber, e nós nos esquecemos que fomos chamados para sermos ramos frutíferos, produzirmos em tempo e fora de tempo. Eu quero entregar nas tuas mãos nessa noite essas chaves,
para que você seja instrumento de Deus e venha fazer a diferença no reino de Deus nessa geração, no nome de Jesus. Quando você vê uma pessoa caída, você vai ser instrumento para essa pessoa ficar de pé. Amém? Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos o teu povo nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos, meu Deus, que venha levantar, Pai, uma geração de ganhadores de almas, uma geração, meu Deus, de pessoas que valorizam aquilo que o Senhor tem para os teus filhos. Meu Deus, mova as tuas mãos poderosas e venha, meu Deus, levantar uma geração, meu Pai, que venha sacudir a cidade de Paracatu, que venha sacudir a nossa geração, Pai. Nós seremos aqueles que não apenas assistiremos as pessoas caírem na fé, nós não seremos aqueles, ó Deus, que apenas olharemos as pessoas caídas e teremos uma palavra de crítica. Nós seremos aqueles que temos uma palavra de Deus, uma disposição de Deus, um amor de Deus. Estenderemos as nossas mãos e ajudaremos muitas vidas a ficarem de pé. Se nós estamos enxergando adultério, nós vamos ministrar santidade. Se nós estamos enxergando mentira, nós vamos ministrar verdade. Se nós estamos enxergando heresias, nós vamos ministrar a tua palavra. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, nos use como o Senhor usou Pedro e João, para que a paralisia espiritual venha cair por terra e para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos. Irmãos, eu tenho alguns avisos aqui, mas antes disso, se você vai honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, pregue nas tuas mãos. Nós vamos consagrar os santos dízimos e as santas ofertas. Eu quero orar para que Deus venha manifestar sobre a vida de todo dizimista e todo ofertante o que Ele manifestou na vida do rei Josafá. O rei Josafá, em tempo de crise, ele se lembrou da aliança que ele tinha na casa de Deus. O rei Josafá, no tempo de crise, ele jejuou. O rei Josafá, no tempo de crise, meu irmão, ele seguiu a orientação de Deus. Nesse tempo de crise, o Senhor tem te conduzido a honrá-lo com o seu dízimo, com a sua oferta. E eu quero profetizar que em tempo de crise você vai receber o que o rei Josafá recebeu: proteção de Deus, livramento de Deus e prosperidade, mesmo em tempo de crise. Vamos orar consagrando. Se você vai nesse momento consagrar ao Senhor, pegue nas tuas mãos seu dízimo, sua oferta, traga aqui à frente, nós iremos apresentar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós consagramos a Ti os santos dízimos e as santas ofertas. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua fidelidade na vida dos Teus filhos. E eu quero profetizar, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa, que mesmo em tempo de crise o Senhor venha protegê-los, mesmo em tempo de crise o Senhor venha livrá-los, mesmo em tempo de crise o Senhor venha prosperá-los, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podem depositar, queridos. Glória a Deus. Irmãos, nesse domingo nós iremos ter a oração da família. Nesse domingo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 7 da noite. Não, isso aqui está errado. É 6 da noite, não? 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 6, 7, 8, está errado então. Domingo a oração da família vai ser 6 da tarde, 7 da noite e 8 da noite, oração da família. Nós teremos 2 lives no domingo, 9 horas da manhã e 7 horas da noite, nós iremos realizar uma live, tá? 9 da manhã e 7 da noite nós teremos live para abençoar a sua vida. Você que está em casa, nós iremos te abençoar de uma forma poderosa em nome de Jesus. Irmãos, nós continuamos em oração.
vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar por cada vida, por cada família, para que Deus venha nos guardar nesse tempo de crise, no nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé, feche seus olhos. Pai, nós colocamos nas tuas mãos o Brasil, Minas Gerais, a nossa cidade Paracatu. Te apresentamos, meu Deus, nossos governantes, e te pedimos, meu Deus, que venha dar a eles sabedoria para gerirem esse momento de crise. Meu Deus, que o Senhor venha guardar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares, nos protegendo, nos livrando do mal. Que a tua bênção se manifeste, é o que nós ministramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Muito boa noite, que a paz esteja convosco.